Olá, nesta quinta-feira o Unesp Notícias fala sobre um assunto que tem causado polêmica em todo o país, os rolezinhos. Jovens marcam encontros dentro de shoppings e opiniões se dividem. E tem mais. No Unesp Notícias de hoje nós vamos mostrar os casos de atropelamento em Bauru. O trânsito de Bauru tem cada vez mais carros e está cada vez mais perigoso. Para que acidentes sejam evitados, é importante que cada um faça a parte que lhe cabe, motoristas e pedestres. Nesta faixa de pedestres, na rua Gustavo Maciel, os motoristas respeitam as leis de trânsito. Aqui os carros param para os clientes deste mercado atravessarem. Tranquilo para atravessar aqui? Tranquilo. Pelo menos aqui respeitam. Aqui já é um hábito, né? Então acho que esses hábitos têm que ser criados em outros lugares, talvez por isso. O que era para ser regra no trânsito, em Bauru é raridade. Em outros locais, é pouco provável que um motorista pare o veículo para dar preferência ao pedestre. A imprudência no trânsito e o desrespeito à legislação fizeram a primeira vítima de atropelamento do ano em Bauru. No dia 9 de janeiro, um motociclista matou um pedestre na quadra 5 da Avenida Nuno de Assis. Os casos preocupam e têm se tornado frequentes. Em 2012, 5 pessoas morreram atropeladas na cidade. No ano passado, esse número quase dobrou. Foram 9 mortes por atropelamento em Bauru. As principais ruas e avenidas são os lugares de maior risco, principalmente quando os motoristas não respeitam a sinalização e nem os limites de velocidade. De acordo com a Endurbe, em 2012, 192 casos foram registrados. O ano passado fechou em quase 200 casos. A Endurbe se preocupa com esse tema, né? E tanto é que ela faz um levantamento no redor dos acidentes que existem na cidade. O que nós podemos ver, nós podemos identificar aí, é que os atropelamentos têm ocorrido por negligência do condutor e negligência também do pedestre. Nós temos culpa dos dois lados aí. Geralmente, por exemplo, é uma via sinalizada, é uma via que tem semáforo, mas a gente percebe aí que as pessoas não estão tão atentas no trânsito ou atravessam a rua lendo mensagens de celular, às vezes batendo papo, não presta atenção realmente na via, não calcula o perigo de um carro, se ele está um pouquinho mais veloz ou não. Os números que preocupam as autoridades de trânsito são os mesmos que pesam no bolso do contribuinte. Em 2012, 24 vítimas de atropelamento foram internadas na rede pública. Esses procedimentos custaram R$13 mil. No ano passado, até novembro, foram 17 internações, mas o custo subiu para R$16 mil, 23% mais caro do que em 2012. No centro da cidade, pedestres e motoristas dividem o espaço. Este homem correu para atravessar a rua porque o sinal já estava aberto. Eu vi que o senhor atravessou ali rapidinho, correndo e abriu. Fechado e saí correndo para atravessar e abriu de uma vez. Perigoso atravessar assim. É perigoso sim, eu reconheço que é. Os motoristas também abusam. Este homem parou em cima da faixa e atrapalhou até uma senhora de bengala. Nas ruas que cortam o calçadão, mais problemas. Os pedestres não têm paciência de esperar na calçada e invadem a rua, mesmo enquanto os carros estão passando. Acho que quase todo mundo faz isso e pega dos pais e vai fazendo, né? Não é perigoso? Muito. Não tem nem como falar que não é, porque é mesmo. A pressa de quem está a pé também assusta quem está dentro do carro. Tem hora que eles dão quase para fechar, dão aquela corridinha e é complicado para quem está dirigindo, né? Tem que tomar muito cuidado. No cruzamento da Batista de Carvalho com a Gustavo Maciel, não há semáforo para pedestres. Dificuldades para quem quer chegar à Praça Rui Barbosa. Para nada. Tem que se virar, principalmente em moto. Você viu como é que passou aí? Ó? Principalmente a moto. Se passa, se você não estiver olhando, tem que tomar muito cuidado. O problema não está só no centro da cidade. Na periferia, os casos também preocupam e os acidentes são graves. No dia 22 de dezembro, um carro em alta velocidade atropelou uma mulher e uma criança aqui na quadra 10 da Avenida das Bandeiras. Apesar dos ferimentos, as vítimas sobreviveram, mas o caso evidencia a imprudência dos motoristas que passam pelo local.
A avenida fica movimentada no fim da tarde e, mesmo assim, os motoristas abusam da velocidade. O pessoal corre demais e não respeita. E do mercado para baixo, principalmente que não tem lombada, é pior ainda, porque eles aproveitam para esticar mesmo. Aí, tanto carro como moto, o pessoal aproveita. A educação no trânsito é um dos caminhos para reduzir os índices. A Endurbe promete intensificar o trabalho neste ano. A questão de educação ela vai ser bastante enfatizada esse ano, né, no município de Bauru, com vários projetos aí, com atuação junto às escolas, aconselhos que nós vamos estar trabalhando, né, e eu acredito que é por aí, é só o cidadão se conscientizando, tanto por parte do pedestre quanto do condutor, é que nós vamos ter aí uma redução nos números de fato aí de acidentes de trânsito. O DAI divulgou hoje o balanço do mutirão realizado na manhã de ontem para consertar vazamentos de água na zona norte de Bauru, composta por 26 bairros. Segundo a autarquia, a equipe, que contou com 60 servidores, 7 retroescavadeiras e 5 caminhões, executou 89 reparos na rede de abastecimento de água. Apesar do trabalho, segundo o DAI, são mais de 400 vazamentos de água na cidade, sendo 185 somente na região norte, a mais afetada pelo problema. Na próxima quarta-feira, uma segunda etapa do mutirão será realizada novamente nos bairros da Zona Norte. O cronograma de obras pode sofrer mudança em função das chuvas. A autarquia informa que qualquer vazamento de água pode ser comunicado pelos telefones 0800 771 0195 ou 3235 6140 para ligações feitas por celular. Agora a gente faz um intervalo e ainda hoje vamos falar sobre a polêmica dos rolezinhos. Tem encontro marcado em Bauru para sábado. Voltamos já já. Vai até o dia 30 deste mês o cadastramento de novos alunos para turmas do 1º ao 9º ano da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Os pais ou responsáveis devem procurar a escola mais próxima de casa. É preciso levar certidão de nascimento, carteira de vacina do aluno e um comprovante de residência. A confirmação da matrícula vai depender da quantidade de vagas e vão ter prioridade os alunos que moram mais perto da escola. Essa confirmação vai ser feita em fevereiro e é a própria escola que telefona para os pais ou responsáveis. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. Veja agora como vai ficar o tempo. Os detalhes estão no mapa da previsão. Tempo instável no estado de São Paulo. Chove forte hoje na região oeste do estado. A situação deve se repetir na sexta-feira. Pode chover ainda hoje em Bauru. Agora a umidade do ar está em 68%. A velocidade dos ventos é de apenas 1 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 26 graus. A máxima amanhã deve alcançar 30 graus em Bauru e Piratininga. Já em Agudos, a temperatura máxima pode chegar em 32 graus. Estão abertas as inscrições para o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. As aulas são gratuitas e podem participar pessoas de 16 a 59 anos. O curso de balconista de farmácia tem 30 vagas e é feito no Senac. Já os cursos de operador de empilhadeira, frentista e porteiro são feitos no SEST Senat e tem 25 vagas cada um. As inscrições vão até o dia 24 de janeiro e podem ser feitas na Secretaria de Bem-Estar Social, que fica na Avenida Alfredo Maia, quadra 1. Outras informações pelo telefone 3214-4806. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Terminam amanhã as inscrições para o processo seletivo para auxiliar administrativo da Endurbe. Os interessados em participar devem ter pelo menos 18 anos, ser brasileiro nato ou naturalizado, ter ensino médio completo no ato da contratação e estar em dia com a Justiça Eleitoral. O salário oferecido é de quase R$ 1.700, além de vale alimentação no valor de R$ 275. As inscrições custam R$ 35 e só podem ser feitas no site da Endurbe, no link Inscrições Abertas, até às 4h30 da tarde de amanhã. Mais informações pelo telefone 3233-9000. A gente faz mais um intervalo e na sequência o assunto são os rolezinhos. Não saia daí, até já! De volta com o Unesp Notícias. Você já ouviu falar do rolezinho? Esse movimento de jovens marcado via redes sociais começou em São Paulo e tem dado o que falar.
Para o fim de semana está previsto um aqui em Bauru. Por meio de notas, os centros de compra da cidade se manifestaram. O Boulevard Shopping diz que qualquer alteração de rotina será tratada de forma pontual e envolverá os órgãos competentes. Já o Bauru Shopping diz que vai tomar providências para garantir a segurança de consumidores e lojistas. Contará com o aumento do número de seguranças e com o apoio da Polícia Militar. Afirma, no entanto, que toda a população é bem-vinda. Movimento social, baderna ou apenas uma forma de divertimento? A nossa equipe foi às ruas para entender melhor esse fenômeno e saber qual é a opinião das pessoas. O rolezinho ficou conhecido no fim de dezembro. Jovens e adolescentes passaram a marcar encontros em shoppings por meio das redes sociais na internet. Inicialmente, o objetivo era reunir os amigos e paquerar. Mas, com a aglomeração de jovens, a polícia teve que ser acionada e lojistas fecharam as portas. 2 shoppings da capital paulista conseguiram na justiça liminares que proíbem o rolezinho. Quem insistir na prática pode ser multado em até R$10 mil. A proibição divide opiniões. Eu acho que não era tão necessário proibir, né? Que é uma coisa que não tem como você também proibir. É uma pessoa entrar num lugar que é público. É bom porque acaba com esse tipo de coisa, só que acaba também privando gente que não tem nada a ver, gente que tá indo só para passear, gente que tá indo só para ir no cinema, só para se divertir e acaba cortando esse lazer. Mas se for ver o lado do shopping, é bom, né? Porque eles são prejudicados com a bagunça que tá sendo feita por lá. Alguns juízes já entenderam que o direito da prática econômica deve prevalecer sobre esse direito de ir e vir, que às vezes nem é entendido como um direito de ir e vir. O normal é ir em 5, 10 pessoas a um shopping, não em 6 mil, não é? Fugindo do âmbito da normalidade, o que passa a ser conflituoso necessariamente. Entendendo que o volume de adolescentes nesse formato, ele é prejudicial àquela atividade econômica. Então, tirando a legitimidade, entendendo a ilegitimidade do movimento. Às vezes o movimento nasceu até de um propósito lícito, mas as infiltrações geram atos de violência, furtos, choques. Então o judiciário saiu para a tentativa dessa resolução. Em Bauru, encontros como esses sempre existiram aos fins de semana. Mas aqui o número de jovens nos shoppings ainda é menor do que na capital. Antigamente eu vinha, agora eu não venho mais não. Até porque em decorrência do que vem acontecendo, minha mãe não deixa mais eu vir, entende? Começou a ficar muito pesado, os outros vinham para brigar. Acho que tanto se tivesse outras opções de rolê, alguma coisa, as pessoas não vinham nessa no shopping para arrumar briga. Mas eu acho que é falta de opção mesmo vir para cá. Questionado sobre as opções de lazer para os jovens e adolescentes na cidade, o secretário de Cultura reconhece que faltam ações específicas para esse público. Faltam opções com linguagens apropriadas, linguagens que atinjam o interesse, a demanda, o desejo desses jovens da periferia. Às vezes o que falta não é necessariamente a atração, né? Nós temos essa realidade na secretaria, porque às vezes nós temos a atração, nós temos alguma atividade cultural para empreender em algum bairro, mas às vezes falta um equipamento, uma praça, um lugar que acolha minimamente esse evento que se pretende levar no bairro. Diante do fenômeno na capital e também da possibilidade de ele ser reproduzido aqui na cidade, já que um evento no Facebook marca um encontro para o próximo sábado em um shopping da cidade, foi realizada uma reunião com representantes de diversos segmentos da sociedade para discutir possíveis ações. Os jovens da periferia têm o direito de ir ao shopping, é um lugar público, aberto, né? Eu acho que no momento em que a gente fala em inserção, no momento em que a gente fala o tempo todo na diversidade, eu acho que não há que se coibir nada. Eu acho que nós temos que achar mecanismos que atendam à necessidade, à demanda, aos desejos dessa população também. Então eu acho que na verdade não é nem competir, é oferecer alternativas. Nós não entendemos que essa questão do rolezinho, ela é uma questão ideológica, é uma exclusão social. Não entendemos isso, achamos que isso é
uma bandeira ideológica até tola. O adolescente, dentro de uma normalidade, qualquer classe social pode ir ao shopping. 6 mil dentro de um shopping é uma situação de anormalidade. Por isso que não acredito que isso seja uma exclusão, porque não é normal. Então, a postura do Conseg em Bauru é tentar evitar um embate. E a ideia é que, ao invés de deixar esse jovem solto, de deixar esse jovem sem atividade, nós realizemos na cidade atividades culturais. Atividades culturais como uma opção de lazer. Em Bauru tem uma característica, quase todos os equipamentos de lazer estão focados na região Centro-Sul. Então, no primeiro momento, nós vamos pedimos essas atividades culturais na região central, trazendo entretenimento para esses jovens, e num segundo momento, nós pedimos uma política cultural em Bauru, levando atividades culturais de lazer e esporte também por todas as regiões da cidade, propiciando a inserção do jovem em todas as áreas da cidade, dentro da comunidade. E a gente continua nesse assunto agora com o professor e antropólogo Cláudio Bertoli. Professor, por que os shoppings atraem tanto as pessoas? O shopping é um espelho do mundo. Lá tem tudo o que nos é oferecido e nesse sentido de prazer, desde um lanche, a um cinema, as roupas e assim pela frente. Então todos nós, independente do grupo social, somos atraídos pelo shopping, mesmo que seja apenas para olhar, para observar as mercadorias e não comprá-las. O shopping center é uma grande área de lazer da nossa sociedade. É uma área de lazer e de descompressão das angústias cotidianas. Né? Às vezes nós acumulamos muitas tensões, acumulamos angústias e é raro o indivíduo que nesse momento, quando ele não sabe o que fazer, ele não vai passear no shopping, às vezes comprar um pequeno mimo, um pequeno presente para se sentir melhor. Que movimento é esse dos rolezinhos que a gente tem visto ultimamente? Nós vivemos numa fase, e que eu digo, finalmente o Brasil está entrando no século XXI, o Brasil está entrando no que nós chamamos efetivamente pós-modernidade, ou modernidade tardia, que tem como uma das suas faces a apresentação pública de certos grupos que historicamente foram calados, afastados, rejeitados de uma participação pública mais expressiva. Então nós observamos aqueles protestos populares de meados do ano passado que tinham exatamente essa função. Não sabiam nem exatamente o que queriam, mas queriam se expressar, queriam se apresentar, queriam dizer: nós estamos aqui, nós somos o povo, nós somos uma força social. Eu acredito que o rolezinho é um desdobramento, em algum sentido tardio, daquele movimento iniciado em meados do ano passado. É um movimento em que os jovens mostram que eles existem. Que eles existem, vejam. Quando nós falamos desses jovens, sobretudo do jovem pobre, nós estamos dizendo de grupos da periferia, grupos que historicamente foram discriminados como drogados, como violentos. E nós temos uma periferia, quer de Bauru, quer da maior parte das cidades brasileiras, que não tem áreas de lazer para essa população pobre. Então ela se desloca dos subúrbios, das periferias, até as áreas de lazer mais próximas. E nós temos o quê? Hoje, a nossa grande área de lazer é o shopping. Então, esses grupos historicamente vão ao shopping. Retomando a questão de Bauru, me lembro que há 10, 15 anos atrás já nós tínhamos sexta-feira à noite, o shopping era tomado pelos jovens do subúrbio. E aí nós víamos o quê? Já naquele momento, certos receios da classe média que tradicionalmente aparece lá. E sempre esse jovem não branco, periférico, ele é anunciado como alguém que vai quebrar a ordem, que vai assustar as classes médias. E isso está, com os rolezinhos, esse medo está se avolumando, está se concentrando na verdade. E daí, essa classe média que frequenta o shopping center está clamando que o Estado tome alguma medida restritiva da participação ou da presença desses jovens pobres no shopping. Mas por que esse medo todo da classe média? Na condição de antropólogo, eu digo o seguinte: cada grupo social,
ele tem um código de comportamento, um jeito de ser, uma maneira de se expressar. Vamos dizer, códigos de sociabilidade próximo, diferentes, melhor dizendo, próximos daqueles da classe média, mas ao mesmo tempo diferentes. Então, é nessa classe média, nessa periferia, sobretudo, que surgiu a figura do humano, daquele indivíduo descolado, daquele indivíduo que tem, inclusive, uma cultura corporal, uma ginga corporal própria, roupas próprias, assim, pela frente. Em certo sentido, a classe média adotou esse comportamento mais estilizado, né, em conformidade, apurado com a estética da classe média. Agora, quando você se defronta com esse indivíduo, quando ele está ocupando seu espaço, ele é visto como inimigo, como alguém que pode ferir os princípios da classe média. O falar alto, o andar em grupos volumosos, toda essa ideia que está aparecendo em São Paulo, que já não é recente, a mídia apresenta como recente, o bonde, né? Então, aqueles grupinhos que vão se juntando, cantando e formam uma legião dentro do shopping, tudo isso, de certa forma, já existia e assusta a classe média. A ética da classe média quer o quê? Um comportamento mais regrado, falar mais baixo, andar em grupos, mas não em grupos extensos, olhar a gente fala olhar paulista, olhar para o horizonte, não olhar diretamente para o rosto do outro quando esse é desconhecido. E tudo isso, então, nós observamos que está sendo quebrado. A invasão desses jovens nos shoppings é a invasão de um outro código cultural. E é isso que nos assusta. Ao assustar, nós discriminamos. Já jogamos esse pessoal para a ideia da violência, para a ideia da droga, do assalto. E daí, toda essa ideia de exclusão grupal. E mais uma vez a gente vê as redes sociais no centro do debate, né? Exatamente. Ainda nós não temos, inclusive em estudos teóricos, para dizer a verdade, nós temos estudos descritivos, mas não analíticos, sobre o poder das novas tecnologias de informação e comunicação e das redes sociais. Então, as redes sociais, elas mobilizam de uma maneira nunca antes vista a população para que ela reclame do que ela acha que é direito. Então, isso nós vimos lá, novamente falamos em junho, julho e falamos agora. É uma maneira desses grupos estão buscando de, através da concentração, marcar identidade, que é uma coisa fundamental, como todos os grupos sociais, de uma maneira ou de outra, quer alunos da Unesp, quer o bauruense, quer o brasileiro, busca a concentração para consagrar traços identitários. Pensar no contexto brasileiro, nós temos o quê? Nós temos o futebol como um espaço fundamental. Lá nós nos mostramos brasileiros, lá nós falamos, somos vitoriosos, somos felizes, somos festivos. Aqui na Praça Portugal, o ser bauruense, aquelas reuniões, desde a casinha do Papai Noel, desde aqui partem, aqui da Praça Portugal partem corridas ou passeios de bicicleta. Então, nós temos o quê? Quando está se fazendo isso, e veja-se, eu morando aqui na Praça Portugal, tenho um problema. Frequentemente, domingo de manhã, sou acordado com carros de som, com alto-falante, que não, isto é, incomoda para marcar uma identidade. O mesmo tipo de incômodo, claro, mais volumoso, mais concentrado, se encontra lá no shopping, esses indivíduos falando alto, se concentrando. Isto é, marcar identidade significa eu estou aqui, eu sou importante no plano social, eu existo. E a sociedade brasileira, eu digo, do governo, do Estado ao cidadão comum, busca ignorar certos grupos sociais. Então, é um momento de autoafirmação identitária, inclusive. Muito obrigado, professor, pelos seus esclarecimentos. O Unesp Notícias termina agora. Até amanhã. Tchau.